Legislação administrativa, disposições preliminares na primeira semana, dia 3. Então a gente vai falar sobre a Lei 8.112 a partir de agora, certo? Que vai tratar então o chamado aí regime estatutário dos servidores públicos civis da União. O que significa isso? Que significa que primeiramente essa lei é uma lei federal, abrangência o que? Federal. Então vale somente para a União e territórios, certo? Então não vale, por exemplo, para o governo do Distrito Federal. É diferente de uma lei, por exemplo, a 8.666, a 8666, que é uma lei federal, mas abrangente para todos os entes federativos. Então, neste caso, é uma lei federal, abrangência apenas aí para os servidores da União, ok? Então, é uma lei válida apenas para pessoas jurídicas também do que de direito público. O que significa dizer isso? Que ficam de fora quem? Ficam de fora, me ajuda aí. De fora quem? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Por quê? Porque elas são o quê? Regidas, são pessoas jurídicas de direito privado. Então, as regras dela, elas submetem às regras do direito privado. Nesse caso, então, a regra do direito privado, eles são submetidos à CLT, consolidação da legislação trabalhista aí, ok? Então, primeiro ponto importante, só vale para a União. Segundo ponto importante, somente vale para pessoas jurídicas de direito público da União. Então, campo de abrangência, restrito à União. Estados, Distrito Federal e município, como eles têm a competência para editar suas próprias leis, então, referente aos servidores da sua esfera, em razão da sua autonomia, então, cada um vai fazer, então, a sua própria lei. Facultativamente era possível que recepcionar a 8.112 aí pelos estados e municípios. A ideia que ocorreu até pouco tempo existia aqui que o DF adotava a 8.112, ok? Agora mudou, acho que é a lei 840, a gente vai dar uma pincelada aí mais para frente, ok? Mas então só vale para a União. Importante isso, a iniciativa desse regime jurídico único é reservado para quem? Para o chefe do executivo, no caso da União, é o presidente da República. Ou seja, por simetria, para o caso dos estados vai ser para o governador, caso para os municípios vão ser para os prefeitos, ok? Então vai estar sempre a cargo do chefe do poder executivo, perfeito? Então o STF já decidiu, olha o que ele escreveu aí nessa ação direta de inconstitucionalidade aqui, inconstitucionalidade formal, vício na forma porque não foi de iniciativa do presidente, do chefe do executivo, melhor dizendo aí. Então olha o que ele diz assim, a Constituição Federal do Brasil confere aos Estados-membros então a auto-organização e autogoverno, impõe a observância obrigatória de vários princípios, entre os quais o pertinente é o processo legislativo. Então, tem que ter observância do processo legislativo relacionado aí da União. Então, ele tem que agir de modo semelhante aí para os estados e municípios, para não virar bagunça, ok? Então, o legislador estadual, que é o caso em questão aí, não pode validar, dispor sobre matérias reservadas de iniciativa privativa do presidente da República, perfeito? Então, o que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que, por exemplo, a 8.112, eu quero trazer alguns
benefícios, certo? Se eu quero trazer alguns benefícios, a minha pergunta é: quem pode? A resposta é o chefe do executivo, nesse caso que é a União, é o presidente da República. Tá, mas então quer dizer que eu não posso dar uma gratificação, não posso conceder um benefício a mais dentro da Lei 8666? A resposta não. Se um deputado propor, vai ter vício de forma, portanto a lei vai ser, essa alteração vai ser inconstitucional. Então o ato de impugnado versa sobre a matéria concernente a servidores públicos estaduais, modifica então o estatuto, então a proposta era essa, dos servidores, e fixa prazo máximo para a concessão adicional do tempo de serviço. Proposição legislativa converteu-se em lei, não obstante, ou seja, embora o veto aposto pelo governador. Acréscimo legislativo com substância em alteração no regime jurídico dos servidores estaduais. Aqui, olha aqui que está o pulo. Vício formal insanável, ou seja, eu não posso convalidar porque é um vício formal insanável de iniciativa. Por quê? Configura manifesta usurpação da competência exclusiva do chefe do executivo. Então, o parlamentar que teve essa iniciativa, ou a casa como um todo, trouxe uma alteração ainda que para melhorar a vida do servidor, mas teve vício formal insanável, a lei é inconstitucional. O que prevê na Constituição Federal, aqui no artigo 61? São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que dispõem sobre servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimentos, cargos e estabilidade e aposentadoria. Então, estou falando aqui sobre o regime como um todo da 8.112, no caso do Presidente da República, é de competência privativa dele. Por simetria, para os estados ocorre da mesma forma, perfeito? Então, guarda essa informação. Regime, aqui ele fala sobre o regime jurídico, né? Regime jurídico único. O que é o regime jurídico? É um conjunto de regras e princípios que regem determinado instituto jurídico, nesse caso a Lei 8.112. Então, regime jurídico único significa que é um único para a esfera aí, por exemplo, da União. Regime jurídico único é um conjunto de regras e princípios que vai reger aí a vida do servidor público aí, enquanto nessa condição se mantiver. Todos os cargos federais são regidos pela 8.112. E aí? Todos os cargos? Resposta é? Vou colocar aqui a resposta. Qual a resposta? Isto. Não. Por quê? Ele abrange somente o que? Os servidores públicos, de cargos públicos, de pessoa jurídica de direito público, perfeito? Então vai entrar aqui quem? Galera da administração direta e indireta, mas na indireta somente quem for de direito público. Quem for de direito público, por exemplo, autarquia e fundação, certo? Inclusive agências especiais, que as agências especiais são agências reguladoras, que são autarquias também. Também não só os servidores públicos efetivos, mas também os comissionados, perfeito? Os comissionados, a distinção vai ocorrer apenas no regime jurídico. Mentira, não é regime jurídico. Aqui, os dois, cargo efetivo vai para aposentadoria, regime próprio da Previdência Social. Cargo comissionado, regime geral da Previdência Social. Esse daqui é pelo INSS. Então o cara ficou 30 anos, 40 anos, se aposentou aí com um cargo comissionado, ele vai ter o que? Aposentadoria garantida pelo INSS, ok? Aqui então, mas então a regra, a 8.112, ela abrange quem? O
cargo comissionado. Não vai me dizer que não, que tem essa regra, que isso aqui é a regra apenas para aposentadoria, não vai confundir isso. Perfeito? Mas ele não vai abranger então quem? Não vai abranger agentes políticos, certo? Então, por exemplo, o presidente da República está de fora, deputados de fora, magistrados de fora, particulares em colaboração estão de fora, como leiloeiro, tradutores, inclusive em colaboração o tabelião. O tabelião, meu povo, eles prestam concurso público, mas não são regidos pela 8.112. Então, tem questões que caem nesse sentido, então não esqueça, perfeito? E também não vai abarcar quem usa empregados públicos seletistas, que eles são, por óbvio, regidos pela CLT. Ainda, além disso, vai ter os membros do Ministério Público da União aí, e Tribunal de Contas. O que significa isso? Você vai passar no concurso para analista do MPU, vai passar para técnico do MPU. Você vai ser um membro? Resposta é não. Quem são os membros? São os que desempenham a função precípua do órgão cujas atribuições estão na Constituição Federal. Exemplo, quem então no caso Ministério Público vai ser quem? Serão os procuradores, certo? Então os procuradores aí, promotor de justiça estadual, eles serão os membros, ok? Então eles não são regidos pela 8.112, são regidos por uma lei complementar aí da carreira deles, perfeito? Quem mais? Tribunal de Contas. Então o Tribunal de Contas da União, o auditor lá, que era analista de controle externo, ele também é membro? Resposta não. Quem são os membros aqui? São os ministros, ok? E os seus substitutos. Aqui, quem eram os substitutos até então? São 7 ministros, só para a título de curiosidade. 7 ministros do TCU, 2/7 tem 4 que são substitutos de ministros. Esses substitutos de ministro, eles prestam concurso. Então tem um concurso para, normalmente, quando um destes ministros substituto ele se aposenta ou ele é nomeado ministro, aí tem uma vaga em aberto dessas 4 aí que existem, certo? Até então, tempos atrás aí a nomenclatura era auditor do TCU. Então, só tinham 4 auditores do TCU. Então, todo mundo fala, o cara é auditor do TCU. Não era, ele era analista de controle externo, certo? Então, confundia muito isso. Então, temos apenas 4 vagas lá. Essas vagas aí agora são para ministro substituto. Então, temos uma vaga a cada, 15, 20 anos tem uma vaga em aberto aí para ser ocupada por um candidato que passe nas provas ou provas e títulos aí, ok? Provas de concurso. Então, resumidamente, tribunais de contas da União são apenas os ministros e seus substitutos são os membros. Então, analistas de controle externo, que agora são auditores de controle externo, eles são submetidos a quem? A 8.112. Você vai passar no Ministério Público para analista, para técnico, vai ser submetido às regras da 8.112. Beleza, meu povo? O que nós tínhamos para falar para vocês era isso. Um grande abraço, até a próxima.